Quem domina isso não precisa provar nada. E vence mesmo assim. Essa frase parece simples, mas existe um poder enorme escondido nela. Porque a maioria das pessoas vive tentando provar alguma coisa o tempo todo. Provar que é capaz. Provar que merece respeito. Provar que mudou. Provar que consegue. E nessa tentativa constante de validação, acabam entregando a própria paz, a própria energia e, muitas vezes, o próprio foco. Vivem reagindo ao olhar dos outros, às críticas, às expectativas, aos julgamentos. E, sem perceber, deixam de construir a própria vida para tentar convencer pessoas que talvez nunca estejam satisfeitas. Agora presta muita atenção nisso. Quem precisa provar o tempo inteiro ainda não está totalmente seguro de si. Porque quando você realmente sabe quem é, quando realmente confia no caminho que está construindo, você para de buscar aprovação em cada passo. Você entende que resultado leva tempo. Entende que crescimento silencioso é mais forte do que exibição. E entende, principalmente, que pessoas distraídas tentando impressionar os outros quase nunca conseguem construir algo sólido de verdade. Pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do julgamento? Quantas vezes mudou sua forma de agir porque queria ser aceito? Quantas vezes se explicou demais, tentou convencer demais, falou demais, apenas para ser compreendido? Isso cansa. Isso desgasta. E pior, isso tira sua direção. Porque toda vez que você tenta agradar todo mundo, você se afasta um pouco mais de si mesmo. Mas existe uma virada silenciosa que muda tudo. É quando você percebe que não precisa ser entendido por todos. Não precisa ser aprovado por todos. Não precisa receber aplausos imediatos para continuar avançando. E quando essa consciência chega, algo dentro de você muda. Você para de agir para impressionar e começa a agir para construir. E isso muda completamente sua energia. Porque agora você não está mais desperdiçando força tentando convencer os outros. Você está usando essa força para evoluir, para executar, para melhorar em silêncio. E aqui está algo que pouca gente entende. Pessoas verdadeiramente fortes quase nunca fazem muito barulho. Elas não precisam anunciar cada passo, cada plano, cada pequena vitória. Porque estão ocupadas demais construindo. Enquanto muitos estão falando sobre o que vão fazer, elas estão fazendo. E isso cria uma diferença gigantesca no longo prazo. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas sentem necessidade constante de validação. Elas ainda dependem da opinião externa para sustentar a própria identidade. Se recebem elogio, se sentem fortes. Se recebem crítica, desmoronam. Se são reconhecidas, se sentem confiantes. Se são ignoradas, se sentem pequenas. Isso é perigoso, porque significa que qualquer pessoa pode controlar seu estado emocional. E quem vive assim nunca encontra a estabilidade de verdade. Mas quando você aprende a dominar sua própria percepção, tudo muda. Você para de se definir pela reação dos outros. Você entende que críticas não diminuem seu valor e elogios não definem quem você é. Você começa a construir uma confiança mais profunda. Uma confiança baseada no que você sabe sobre si mesmo, não no que os outros dizem. E essa confiança silenciosa é poderosa, porque ela não depende de plateia, não depende de aprovação, não depende de reconhecimento imediato. Ela depende de consciência. Agora presta atenção nisso aqui. O mundo está cheio de pessoas tentando parecer fortes, mas poucas realmente são. Porque parecer é fácil. Difícil é sustentar disciplina sem aplauso. Difícil é continuar quando ninguém reconhece. Difícil é manter o foco enquanto os outros duvidam. E é exatamente aí que os verdadeiramente fortes se diferenciam. Eles não precisam provar nada porque sabem o que estão construindo. Sabem o que suportaram em silêncio. Sabem o quanto evoluíram sem ninguém perceber. E isso basta. Agora imagina viver assim, sem a necessidade constante de explicação, sem a ansiedade de mostrar resultado rápido, sem o peso de tentar convencer todo mundo. Isso é liberdade. Porque você começa a agir com mais clareza, mais leveza, mais intenção. Você não entra em toda discussão, não reage a toda provocação,
Não sente necessidade de responder cada crítica, você simplesmente continua. E continuar em silêncio incomoda muito mais do que qualquer resposta, porque resultados falam. E resultado não precisa gritar. Agora vamos aprofundar ainda mais. Existe um momento na vida em que você percebe que muitas pessoas não querem realmente te entender. Querem apenas projetar em você as próprias limitações, os próprios medos, as próprias inseguranças. E quando você entende isso, para de levar tudo para o lado pessoal. Percebe que nem toda crítica merece atenção, nem toda opinião merece espaço na sua mente. E isso te fortalece, porque sua energia começa a ficar preservada para o que realmente importa. Seu foco aumenta, sua disciplina melhora, sua direção fica mais clara. E aí acontece algo interessante. Quanto menos você sente necessidade de provar, mais forte você parece. Porque existe uma firmeza diferente em quem está em paz consigo mesmo. Agora deixa eu te perguntar. Quantas decisões suas ainda são influenciadas pelo medo do julgamento? Quantas vezes você trava porque está preocupado com o que vão pensar? Quantas oportunidades você já perdeu tentando manter uma imagem para os outros? Essas perguntas doem, mas revelam muito, porque mostram onde você ainda está preso. E enquanto você continuar preso à necessidade de aprovação, vai continuar limitado. Mas existe uma saída, e ela começa quando você decide parar de buscar validação externa e começa a construir validação interna. Quando você aprende a confiar mais na sua consciência do que na opinião dos outros. Quando você entende que nem todos vão compreender seu processo. E tudo bem, porque quem está realmente focado não perde tempo tentando ser compreendido por todo mundo. Está ocupado demais executando. Agora presta atenção nisso. Silêncio não é fraqueza. Muitas vezes é estratégia, é maturidade, é controle. Porque qualquer um pode reagir. Qualquer um pode tentar se defender o tempo todo. Difícil é manter a postura e continuar avançando sem precisar provar nada. E isso gera respeito. Não aquele respeito forçado, mas aquele que surge naturalmente quando as pessoas percebem sua consistência. Porque consistência é impossível de fingir por muito tempo. E no final, é isso que vence. Não a imagem, não a aparência, não o discurso bonito, mas a prática silenciosa repetida todos os dias. Agora imagina isso ao longo dos anos. Enquanto muitos estão tentando parecer bem-sucedidos, você está construindo algo real. Enquanto muitos estão buscando aprovação, você está buscando evolução. E, inevitavelmente, os resultados aparecem. Talvez não rápido, talvez não da forma mais fácil, mas aparecem. Porque quem mantém direção por tempo suficiente chega longe. E aqui está a grande verdade. Você não precisa provar nada para vencer. Precisa apenas continuar. Continuar quando ninguém entende. Continuar quando ninguém aplaude. Continuar quando os resultados ainda não apareceram. Porque é justamente nesse período silencioso que as maiores transformações acontecem. E poucas pessoas suportam isso. Poucas conseguem seguir sem validação imediata. Mas quem consegue, muda de nível. Agora, se você sente que está entrando nessa fase da vida, uma fase onde você não quer mais viver para impressionar, onde quer construir algo verdadeiro em silêncio, então entende uma coisa: isso é maturidade. É sinal de que você está começando a enxergar o que realmente importa. E isso vai mudar completamente sua trajetória. Então, da próxima vez que sentir vontade de provar algo para alguém, para por um instante e se pergunta: isso realmente importa? Porque muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente continuar trabalhando em silêncio. E deixar o tempo mostrar. Porque o tempo revela tudo. Revela quem falava e não fazia. Revela quem desistiu no meio. Revela quem continuou mesmo sem reconhecimento. E é por isso que no final, os silenciosos quase sempre surpreendem. Porque enquanto muitos estavam tentando parecer fortes, eles estavam ficando fortes de verdade. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu não preciso provar nada. Escreve isso como um compromisso consigo mesmo. Como uma lembrança de que sua energia deve ser usada para construir, não para convencer. Aproveita e deixa o like. Porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que ainda vivem presas na necessidade de aprovação. E se inscreve no canal,
Porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mentalidade forte, silenciosa e impossível de abalar. Agora guarda isso. Quem realmente domina a si mesmo não precisa gritar, não precisa convencer, não precisa provar. Porque a verdadeira força aparece nos resultados. E resultado nenhum precisa de explicação.